Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do DEM, o deputado Rodrigo Maia. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. E do PMDB, o deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-los no Jogo do Poder. Na última sexta-feira, o Brasil, a classe política, a classe empresarial, foi sacudida com mais uma etapa da Operação Lava Jato. Prisão decretada de um ex-diretor da Petrobras, indicado pelo PT, Renato Duque Estrada, e também de um operador político vinculado ao PMDB, Fernando Baiano. E além da prisão de vários empresários, diretores das maiores construtoras do Brasil, foram presos, encaminhados para a Polícia Federal. Que desdobramento político vocês anteveem para a próxima semana em função do que aconteceu na última sexta-feira? Deputado Rodrigo Maia, que pertence à CPI mista do Congresso que analisa a corrupção na Petrobras. Começo pelo deputado. Olha, Ricardo, de fato, a gente vem acompanhando aí desde o início da Operação Lava Jato e cada nova fase vai deixando a todos mais preocupados, né? Mais do que perplexos, preocupados e tentando entender o que vai acontecer com o nosso país, porque da forma como a investigação vai avançando, vai ampliando a sua base de responsáveis por desvios na Petrobras. Eu não sei se o governo tem a real dimensão no que está envolvido, né? Eu não vejo por parte do governo ninguém conduzindo, né, o governo para que uma crise institucional não comece logo no dia seguinte da posse da reeleição da presidente Dilma. Então, você prevê uma grave crise institucional para os próximos meses, poderando, de certa maneira, desestabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff? Ricardo, eu tenho me ficado dentro da CPI da Petrobras num tema que poucos têm observado, que é a questão do rito, né? Por exemplo, no caso da aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas. Se você olhar, ler com cuidado o Estatuto da Petrobras, a forma como ele indica que a responsabilidade de cada um na compra daquela refinaria, que já foi delatada pelo Paulo Roberto como ele já ter recebido $1,5 milhão de propina em relação àquela operação. Se você olhar direitinho, se você olhar a entrevista da presidente Dilma ao Estadão, que deu início a toda essa crise na Petrobras, paralelo, claro, à investigação da Justiça, você vai ver que ela diz o seguinte: eu votei a compra de Pasadena com um relatório falho, um resumo executivo. E nenhum artigo do Estatuto da Petrobras está dizendo que ela poderia ter votado sem ler o parecer jurídico que existia, sem ler o contrato que existia, sem ler o parecer técnico que existia. Então, ali na verdade, essa investigação começa com uma declaração de culpa da própria presidente do Brasil. A partir daí, tem que se analisar o rito. E acho que agora, com a entrada, né, da CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, na investigação, você passa a ter um risco enorme, né, já que a responsabilidade pelo Estatuto da Petrobras de aquisição é do Conselho de Administração, você passa a ter um risco enorme de, em algum momento, a SEC americana se deparar com uma crise, inclusive entre dois países. Como faz para cobrar explicações a então presidente do Conselho de Administração, Dilma Rousseff? Então, a crise em relação à Petrobras é muito mais grave do que os principais líderes do governo estão imaginando, e eu não sei como eles vão conseguir restringir essa crise a diretores da Petrobras e a agentes políticos. Eu acho que nós vamos ter um início de ano que vem muito grave, e com um governo que já vem numa situação econômica muito ruim, né, você vai ter uma crise institucional na política muito séria. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor também antevê dias difíceis do ponto de vista político. O senhor acredita que realmente o desenrolar da apuração
da Operação Lava Jato e também da própria atuação da CPI mista e também dos desdobramentos nos Estados Unidos, como citou ainda há pouco o deputado Rodrigo Maia, possam provocar uma crise institucional séria no Brasil nos próximos meses? Ricardo, eu acho que está muito claro para todos que houve de tudo dentro da Petrobras. Já não resta mais dúvida de que determinadas pessoas, determinadas figuras meteram a mão na Petrobras. Então é preciso rapidamente aprofundar os esclarecimentos necessários. Se desnudar quem são as figuras por trás disso, como é que era esta engenharia, até para se ter uma dimensão real, que me parece, eu concordo com o deputado Rodrigo Maia, parece de proporções gigantescas, de proporções enormes, e que acho que ninguém ainda sabe a dimensão que pode chegar. Mas uma coisa é certa, nós temos que cobrar um esclarecimento imediato do papel de cada um, como é que isso funcionava e a que figuras estavam relacionadas, sejam figuras da política, sejam empresários, sejam agentes do corpo técnico da Petrobras. Como é que o senhor vê as informações que saem sobre a suposta ligação desse lobista Fernando Baiano ao PMDB? Bom, eu tenho um interesse enorme nesse esclarecimento. Eu sou do PMDB, nunca vi esse senhor na vida, não sei quem é. Se cruzar na frente, não saberia dizer quem era. E ele usa o nome do meu partido. Então eu quero saber o seguinte, a quem no PMDB ele se reportava e quem do PMDB está envolvido com isso. Eu acho que o partido deve, uma vez estando comprovada a participação de qualquer figura do partido nesse esquema, o próprio partido deve, pelo seu sistema interno, pelo seu conselho de ética, abrir procedimento disciplinar, isso não cabe ao partido, sobre as figuras do partido que estiverem envolvidas com essa questão. Nessa operação, me chamou a atenção o fato de que, pela primeira vez, os corruptores estão sendo presos. Houve outros casos, talvez não seja a primeira vez, mas em grande quantidade, sim. Nós temos a prisão, ou pelo menos a prisão temporária, de diretores e vice-presidentes das principais construtoras do Brasil. Todas as grandes empreiteiras, com raras exceções, têm representantes de sua diretoria presos na Polícia Federal no dia de hoje. O que muda? Isso é uma mudança de comportamento, deputado Rodrigo Maia? Quer dizer, mudou alguma coisa? Ou seja, a Polícia Federal agora passou também a caçar os corruptores com a mesma intensidade com que caçava os corruptos? Olha, eu acho que você tem duas questões importantes. Primeiro, as leis foram se modernizando, inclusive o Instituto da Delação Premiada, né, que ajuda muito no esclarecimento mais profundo desses esquemas quando eles são descobertos pelo Ministério Público e pela Justiça. E tem também a tecnologia. Você não pode imaginar que a capacidade hoje de controle de fluxos financeiros hoje é muito diferente do que era 20, 30 anos atrás. Então, as condições que o Banco Central tem com o COAF, nos cruzamentos das informações, em saque de recursos, tudo mudou. Então, como essas questões mudaram, na outra ponta, pelo que a gente está vendo, as construtoras no cruzamento com o doleiro Alberto Youssef tentaram manter de alguma forma uma estrutura que vinha há muitos anos e foi pega na CPI do Banestado, que eu fiz parte também em 2003. Então você tem métodos antigos e uma tecnologia e leis novas. Isso certamente gerou as condições para que o Ministério Público e a Justiça pudessem chegar onde chegaram. Deputado Leonardo Pisciani, o ex-diretor Renato Duque Estrada ocupava um cargo na Petrobras na cota do PT. O senhor acredita que a prisão dele atinge de maneira frontal o PT, nesse caso? Eu acho que o PT já estava atingido, porque todas as nomeações na Petrobras, e isso se deu por
ter exatamente nomeações políticas na Petrobras, mas foram feitos pelo governo do PT. O presidente da República é do PT. O presidente do conselho, né, que nomeia os diretores, ele se reporta ao presidente da República. O presidente da República tem instrumentos de controle no conselho de administração da Petrobras, né? Seus ministros são presidentes do conselho de administração. Então, acho que o PT, assim como outros partidos, já estavam envolvidos, sim, nesse escândalo, e agora fica mais nítido, né, com uma figura mais próxima, mais identificada com o PT. O ex-diretor Paulo Roberto era muito identificado com um outro partido, com o PP, e agora o ex-diretor preso, Renato Duque, mais identificado com o PT. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.